Fala galera, bom, seguinte, já vou direto ao assunto. Recentemente eu participei de uma thread. Se você não sabe quem sou eu, me chamo Rafael Medeiros. Hoje eu trabalho como engenheiro de dados e dentro dessa thread a gente estava conversando sobre o que é necessário para se tornar um engenheiro de dados. Recentemente eu vi um vídeo do Lucas Montano que eu achei bem interessante, que ele diz que no início meio que essas perguntas que os iniciantes fazem não faz muito sentido, e eu concordo com ele em partes. Se você não viu esse vídeo ou não sabe quem é Lucas Montano, dá uma olhada lá no canal dele. É Lucas Montano mesmo o nome do canal dele, é bem bacana. E o que eu quero dizer é o seguinte: muitas das coisas que você tem dúvida no começo, eu sei que é muito difícil essa área da tecnologia, né? A área tech, dev como um todo. Ela é muito complexa porque qual linguagem aprender, o que que eu vou fazer, se é front, se é back-end. E aí você começa a entrar nesse funil de talvez nem compreender o que é front ou back, o que que é full stack, né? São nomenclaturas muito específicas e dentro dessas áreas existem mais trilhões e trilhões de segmentações dentro dela, né? Então você trabalha como front-end, você vai ser um front-end mobile, você vai ser um front-end web, você vai ser um front-end de plataforma, você vai trabalhar com web, você vai trabalhar com... Bom, enfim, é inúmeras, né? Principalmente no back-end também. Você vai trabalhar com Ruby, você vai trabalhar com Python, você vai trabalhar com Java. Então você vai aprofundando muito e é muito complexo. E eu concordo que saber especificamente o que que você vai fazer não vai definir o seu sucesso. Só que eu também já fui iniciante e eu sei também que é muito complexo a gente compreender o que que a gente vai estudar primeiro. Porque quando a gente pesquisa na internet é HTML, CSS, JavaScript. Tipo assim, tá forrado disso, né? Eu fui dessa turma também que estudou um pouco de HTML, CSS, JavaScript, mas porque lá atrás, lá em 2012, 13, até antes, de 2010 a 2013, eu já estudava HTML e CSS nesses cursinhos aí de informática da vida. E eu gostava muito de personalizar páginas web para as pessoas. Então, blog. Eu lembro que teve uma coisa numa época específica de tipo uma rede social chamada Tumblr, e a gente a gente conseguia personalizar essas páginas utilizando HTML, CSS. Tinha uma função ou outra que dava para utilizar também JavaScript, como colocar músicas, fazer para a máquina uns efeitos especiais de mouse e tudo mais. A gente usava um pouquinho de JavaScript. Era uma coisa que eu gostava e me divertia muito. Mas de repente, por algum motivo, eu acabei seguindo outra área, fui estudar educação física. E enfim, em 2020 eu resolvi voltar para a área de tecnologia porque é onde eu realmente gostava. Não que eu não gostasse de ser professor, mas enfim, vamos cortar esse assunto. Eu deixo esse vídeo para um outro momento para falar da minha história. Então, quando eu voltei a estudar, eu fiquei nisso, pô, eu entendo HTML, CSS e JavaScript. Vamos seguir nesse caminho? E aí a gente começa a pesquisar roadmap, entender um pouco mais o que a gente faz, o que a gente não faz, para onde a gente vai, para onde a gente não vai. E aí a gente sempre encontra os mesmos conteúdos. E aí eu falei, cara, eu vou meter o louco, eu vou estudar Python. E aí que entra nas ocasionalidades, né? Nessa thread, eles me perguntaram, você que é engenheiro de dados, o que que você indicaria pra gente estudar? Pra gente começar? Porque eu tenho interesse, enfim, blá 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 blá. E eu fiquei pensando, cara, eu fiz a coisa mais bizarra do universo, porque eu não queria seguir por esse lado, mas eu queria entrar na área da tecnologia de alguma forma. Então, por mais que eu diga o meu caminho aqui, você repetir ele não quer dizer que você vai ter sucesso. Ou talvez você tenha até mais sucesso do que eu. E é nesse ponto que eu concordo com o Lucas Montano quando ele fala que as perguntas do que deve se fazer não fazem muito sentido, ou talvez não vão te dar o resultado desejado, né? Mas já que vamos falar sobre isso, descartando completamente tudo que eu falei até agora, deixa eu só rodar aqui mais uma paradinha. Basicamente,
o que eu faria se eu voltasse no tempo. Baseado nas minhas experiências, nas entrevistas que eu fiz. Para vocês entenderem, eu queria ir para a área da tecnologia de qualquer maneira. E eu acabei começando como um analista de dados de uma agência de publicidade. Porque eu tinha também um pouco de noção, né, tanto de tráfego pago, de dashboard e tudo mais, mas eu nunca tinha atuado num método formal. E então, quando eu entrei na agência de publicidade, eu pensei, bom, vai ser um bom começo. E é literalmente um começo. Eu tô há quase 6 anos, né, que eu fiz essa migração diária, e ela não é rápida. Eu me tornei engenheiro de dados recentemente, sei lá, eu sou full júnior ainda, sabe? Mas eu tenho como objetivo de vida me tornar um engenheiro de software. Mas são, como eu falei, são ocasionalidades, né? O que um faz não quer dizer que vai dar certo para você. Eu poderia esperar e aplicar para uma vaga de engenheiro de software. Ia demorar mais? Ia. Mas eu poderia encontrar, né? Eu acho que com insistência tudo dá certo. Mas enfim. E aí eu comecei a trabalhar como analista de dados, e aí eu comecei a estudar Python, porque eu queria compreender mais sobre pandas e tudo mais, e estruturação de dados através de Python, para eu poder melhorar o meu dia a dia no meu trabalho como analista. Lá a gente tomava conta de algumas informações para algumas empresas, mas uma dessas empresas a gente tinha um banco de dados relacionado a leads. E era, tipo assim, não digo um caos, mas era meio bagunçada a forma com que a gente organizava tudo isso. Então, para eu buscar uma melhoria do meu dia a dia, eu comecei a estudar Python e SQL para eu criar um banco de dados para que aquelas informações não tivesse tanto manuseio humano e eu conseguisse tratar elas de uma forma mais rápida e direta. E aí eu recebi a oportunidade de trabalhar na empresa que eu tô hoje, como analista de dados também. Só que dentro eu tive a oportunidade de crescer para me tornar um engenheiro de dados, então, consequentemente, eu tive a oportunidade de dar um passo a mais para os objetivos que eu quero. Hoje eu estou muito bem como engenheiro de dados, eu estou estudando muito também para poder alcançar as expectativas da empresa e poder entregar valor. Mas falando agora sobre o que é necessário estudar, eu vou falar para vocês que o básico, o beabá, para a gente encerrar esse assunto aqui, caso você queira só finalizar o vídeo. SQL e Python, na minha opinião, hoje, para engenharia de dados, você tem que estar bem afiado. Você tem que vai lá, larga um pouco o ChatGPT, busca conteúdo e utiliza o ChatGPT só para tirar dúvidas, tá? Então tenha o SQL e o Python bem afiados. E coisas que eu sentia nas entrevistas é que a necessidade de você entender sobre algumas plataformas poderiam te trazer benefícios ou facilidades na hora de arrumar um emprego. Então, entender de Google BigQuery, Databricks. Databricks tem muitas vagas que abriram para pessoas que têm conhecimento em Databricks. Só estou processando uns dados aqui, tá, galera? Não liga não. Então, Databricks, se você tiver conhecimento em Databricks, você vai estar à frente de muita gente já e já vai ser um diferencial notável, tá? Aí a gente tem Snowflake também, compreender o uso e a ferramenta do Airflow, para algumas empresas NiFi, mas eu acho que assim, os principais, né, eu acho que eu colocaria esses 4 pilares. Tem muita empresa que usa Airflow ainda, então Databricks, Google BigQuery, Snowflake e o que eu acabei de falar? Airflow, tá? Essas 4 ferramentas, ela é muito importante você compreender como elas funcionam, como estruturar dados em cada uma delas e é isso. Basicamente, conhecer todos os fundamentos dessas ferramentas. Estou dizendo para você saber das 4? Não. Mas estou dizendo aqui para que escolha uma ou duas delas e estude profundamente todas elas, tá? Hoje eu trabalho com Databricks, então assim que a empresa falou, olha, você vai ter que entender de Databricks, eu comecei a pesquisar no LinkedIn para ver se era uma ferramenta muito utilizada. Em muita vaga que eles veem como requisito diferencial saber de Databricks. Então acho que essa é a melhor dica que eu dou. Então, Python, SQL e aí as ferramentas. Isso daí vai ser um bom adianto aí para sua vida, que se eu souber, aí que entra, né? Por isso que eu falo que a dica de não ajuda, né? Vai te dar uma base. Mas quando eu consegui essa vaga, eu não sabia de nada disso, entendeu? Só que o meu foi uma ocasionalidade.
porque a empresa adotou esse método e me transformou em engenheiro de dados, mas até então eu não sabia de nada disso, né? Mas essa, na minha opinião, seria a base assim matadora. Fica afiado no SQL e no Python e aprende essas ferramentas. Após isso, é muito interessante você compreender a estruturação de dados. O que que você vai fazer com essa informação? Ela vai ser exibida num painel? Se sim, como ela é exibida? O que que é necessário? E isso não tem como eu falar para vocês como é feito, porque depende muito da regra de negócio da empresa. Então, se a empresa ela tem uma plataforma onde ela exibe os dados bancários XYZ e a informação é necessária, é a informação de renda da pessoa. Então, tipo assim, isso é uma coisa que você vai ter que fazer o estudo dentro da empresa para compreender o que é necessário e fazer os tratamentos devidos para que aquela informação seja mais o fidedigna possível dentro da plataforma, né? Hoje a gente trabalha com dados, eu especificamente, dentro de uma plataforma que tem informações empresariais, né? A solução que eu trabalho ela é B2B. E dentro dela nós temos informações de diversas empresas, sociodemografia, IBGE, fluxo de passantes nas vias. Então, para nós é importante que o dado esteja bem fidedigno com a fonte. E em cima disso, a gente trata os dados para que tenha uma qualidade superior do que eles vêm da fonte. Então, algumas fontes que nós utilizamos, o dado vem bem bagunçado, então parte de nós gerar um pipeline de dados onde ele faz esse tratamento para nós e retorna as informações da forma com que o cliente tem que ver lá no resultado final, entendeu? Então, basicamente é isso. Mas agora dicas que eu dou é: não se compare a ninguém. Arrisque, não tenha medo de arriscar. Eu já conversei com diversas pessoas que estavam querendo migrar, mas eles tinham, entre aspas, medo de estudar alguma tecnologia por achar que era difícil demais ou por achar que não era competente para isso. Então, não tenha medo. Se você não aprende de cara, a melhor forma de você aprender é com a repetição. Então, repete, 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 até aquela informação se tornar algo comum para você. Eu tenho muitas coisas agora, estou estudando Java, né, para daqui a algum tempo eu ter essa migração de engenheiro de dados para engenheiro de software. Também pretendo fazer uma pós-graduação em engenharia de software, porque eu não entendo, algumas informações eu não entendo, algumas funções, a forma com que é desenvolvida. Eu estou fazendo alguns projetos pessoais, tá? Então, por isso que eu estou enrolado aqui para explicar. Mas tem algumas funções que muitas vezes eu não entendo como elas funcionam. E aí no cursinho que eu faço aqui, eu vejo o curso de graça, tá, gente? Eu vejo aqui tudo que tem disponível na internet, eu não pago nada. E aí eu pego e fico repetindo. Eu não entendi, eu volto o vídeo de novo e assisto o vídeo por completo. Eu volto e vejo o vídeo por completo. Aí o que eu faço? Abro um HackerRank e faço algumas atividades no HackerRank. Chego no ChatGPT e faço um resumo pro ChatGPT, ver quais são os pontos que eu acertei, os pontos que eu errei, e eu fico brincando com ele no quesito de pedindo questões para ele para que eu possa resolver problemas que precisa de uma solução com programação, e é assim que eu uso para estudar, tá? Muitas vezes eu ativo o Copilot dentro do meu VS Code, eu vou programando e eu tenho uma dúvida, no lugar de eu pedir para ele a solução, eu chego para ele e falo, ó, eu não entendi como é que faz essa função, você pode me explicar? E aí ele já tá com o arquivo ali em leitura, né? Porque ele trabalha em conjunto com o VS Code, e ele já vai falando, ó, essa função faz isso, essa função faz aquilo. E aí quando eu não vou entendendo, eu vou perguntando, vou tirando essas dúvidas com ele. Então é para isso que eu uso o ChatGPT. Só que eu sou um heavy user dentro da empresa de ChatGPT porque a gente é bastante estimulado a utilizar a IA dentro da nossa esteira de desenvolvimento, né? Então tem algumas automações que a gente utiliza IA, que foi eu que desenvolvi também. Vocês estão vendo a máquina aqui, tá com a tela ali, né? Mas é que eu subo os dados pelo computador da empresa, mas eu trato eles no meu computador pessoal. Mas eu acho que é mais sobre isso, sabe? Então, se você quer entrar na área de dados, é uma área boa, é uma área que está bem aquecida.
Tem poucas pessoas dentro dessa área de tecnologia que atuam como engenheiro de dados, então eu acho que vaga é só questão de tempo. Não ter medo, tá? E aplicar. Aplicar as vagas. Sempre é legal ter um portfólio, né? Então, pesquisa na internet algum banco de dados. Acho que o Google BigQuery, acho que ele gera algumas bases gratuitas para você. Ele gera uma base lá, não aleatória, mas ele gera uma base de exemplo, né, para você poder tratar ela. Então fica brincando, brinca com isso, cria algumas soluções, pega o Jupyter e faz um pipeline de tratamento utilizando pandas e sobe no seu VS Code e vai divulgando no LinkedIn. Você tem que aparecer também para as pessoas querer te contratar, né? E antes de eu entrar na área, eu tinha uma rotina que era o seguinte: eu pegava só as vagas que fazem sentido, não vai ficar aplicando também para todo tipo de vaga, né? Se aplica vagas que fazem sentido para você. Na minha época era dados, né, analista de dados, porque eu acho que foi a porta de entrada. Você pensar no seu roadmap faz todo sentido também, né, para você não ficar queimando o cartucho. E muitas vezes você pode acabar entrando numa área que nem é do seu interesse. Por exemplo, eu quero entrar em back-end. Eu não vou ficar mandando vaga para front-end. Eu posso até conseguir uma vaga de front-end, mas se eu quero o back-end agora, então, tipo assim, focar no back-end mesmo, né? E estudar uma tecnologia e ir até o fundo. E aí a minha rotina que eu tava falando, eu mandava em torno de 10 a 15 currículos diariamente. E eu acho que a minha primeira vaga veio, sei lá, depois de uns 3 meses enviando currículo. Então não é rápido, porém pensa como vendas. Quanto mais você se promove, maior a chance de você converter, né? Então você tem que estar aparecendo para um monte de gente. Em algum momento, alguma empresa vai te notar. E o currículo, se você tem experiências anteriores que não fazem sentido ou que não tem relação com a área que você quer entrar, exclui, entendeu? Exclui tudo. Mas eu sempre trabalhei no shopping e eu quero conseguir trabalhar na área de tecnologia. Então, no seu currículo, você vai colocar como primeira oportunidade dentro da área de tecnologia. De soft skills, você vai aproveitar e vai colocar. Então, você é uma pessoa que se comunica bem, já atuou no passado com atendimento ao público. E aí você coloca lá os cursos e o seu portfólio, entendeu? Então, eu acho que essa é uma boa dica. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se você quer saber alguma coisa a mais. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui, eles são mais rápidos e fáceis para eu produzir. Eu só monto um roteiro simples aqui com alguns tópicos e eu vou falando abertamente sobre eles. Não vai ter edição, do jeito que tá aqui, já vou subir. E se você curte esse tipo de vídeo informativo, rápido e direto, tamo junto. Valeu, pessoal.